Olá, seja bem-vindo ao GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Esse programa que é uma promoção da Open Treinamentos e Editora para aqueles que são assinantes do Sistema Web Gestão Tributária e aqueles que também acompanham as publicações do blog Foco Tributário. Meu nome é Alexandre Marques e nesses programas eu vou contar com a companhia ilustre dos consultores Gustavo Reis e Aline Fagundes, que vão dar um oi para vocês. Olá, ouvintes! É uma honra poder participar e colaborar com esse novo projeto do Open Treinamentos. Olá, pessoal! É realmente um prazer poder debater temas de tão grande complexidade e que, de certa forma, permeiam o dia a dia de muitos de vocês. E como esse é o nosso primeiro programa, eu quero falar um pouco a respeito do nosso projeto e a ideia aqui é compartilhar conhecimento a respeito do cenário tributário, seja falando a respeito de notícias que são relevantes para você que lida com essa temática, seja comentando as novidades no mundo da legislação tributária ou também fazendo comentários acerca de decisões administrativas ou judiciais que têm relevância em relação a essa matéria. E aqui eu vou contar com a participação desses nossos dois consultores ilustres que vão fazer os seus comentários críticos juntamente comigo, trazendo para você um conteúdo que tem o objetivo de agregar valor para a sua atividade. E é importante lembrar que, como a gente está no primeiro programa, ele está sendo gravado em fevereiro de 2019 e fazendo uma análise a respeito dos principais acontecimentos na área tributária no mês de janeiro de 2019. E nessa primeira sessão, a gente vai passar a palavra para a Aline Fagundes, que vai trazer as principais notícias que foram destaque no mês de janeiro na sessão GT News. Pois é, a primeira notícia que eu gostaria de dar destaque é que a Receita Federal do Brasil voltou atrás e desistiu de cobrar o INSS sobre o fornecimento de vale alimentação. Isso porque a solução de consulta COSIT número 288 de 2018, que determinava a cobrança de contribuição previdenciária sobre o fornecimento de vale alimentação, teve uma repercussão negativa. Com isso, a Receita Federal voltou atrás e reformulou esse posicionamento e, através da publicação da solução de consulta COSIT, número 35, de 23 de janeiro de 2019, publicada agora no último dia 25 de janeiro, a Receita Federal afirmou que a parcela destinada a vale alimentação não integra a base de cálculo do INSS. Essa notícia é bem interessante porque ela fala de uma polêmica que criou um certo alvoroço para aqueles que lidam com a temática tributária e estão a par dessas notícias mais importantes. Inclusive, a publicação da solução de consulta se deu no dia 2 de janeiro, então tinha muita gente de férias, desligada dos acontecimentos do mundo tributário e por isso é importante a gente comentar isso aqui. Primeiro, a gente precisa lembrar que quando a Receita publicou essa decisão no início de janeiro de 2019, ela estava, de certa maneira, refletindo aquilo que passou a ser o entendimento também do STJ e até do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um entendimento recente que já vinha sinalizando aí uma grande preocupação das empresas com esse entendimento, mas que a Receita Federal só manifestou de maneira clara e expressa essa interpretação agora em janeiro de 2019. E isso criou uma grande preocupação aí por aqueles que lidam com essa temática, porque as empresas que gastam aí milhões de reais às vezes com esse benefício para os seus colaboradores se viram diante do entendimento de que teriam que pagar INSS sobre essa parcela. E essa repercussão negativa aí que a Aline citou levou a Receita Federal a repensar essa interpretação e no final de janeiro a solução de consulta COSIT número 35, ela vem criar ali uma interpretação que ficou como um meio termo. A Receita Federal concluiu que tudo aquilo que foi pago a título de cartão refeição, cartão alimentação, até 10 de novembro de 2017, estava sujeito à incidência do INSS e que a isenção do INSS só passou a valer a partir de 11 de novembro de 2017 por força de uma alteração ocorrida na CLT, como parte daquilo que ficou conhecido como reforma trabalhista. E de lá para cá a Receita está dizendo que não há incidência do INSS. Então olha a conclusão a que chegamos.
A Receita está falando que para as empresas que pagaram esse benefício de 11 de novembro de 2017 para trás, elas estão sujeitas à autuação fiscal, observado o limite de 5 anos, aí, que é o limite do prazo decadencial. E de 11 de novembro de 2017 para cá, ainda que o auxílio alimentação seja sob a forma de cartão eletrônico, como muitas empresas o fazem, não há incidência da contribuição previdenciária. Não deixa de ser uma decisão, uma conclusão preocupante, inclusive, na nossa opinião, questionável, mas com esse novo entendimento do STJ, a gente não sabe o que será das empresas que vierem a ser autuadas em relação a esse período de 2017 para trás. Inclusive, Alexandre, algo que aconteceu no mesmo dia 25 de janeiro, que foi a data da publicação dessa solução de consulta, que dá aí uma certa segurança quanto a esse entendimento, foi que nesse mesmo dia, a Instrução Normativa RFB 1867 trouxe alterações na IN 971 de 2009, já trazendo o entendimento exarado nessa solução de consulta. Significa que parece que a Receita Federal está chegando aí a esse consenso. Tanto é que lá no artigo 124 da IN 971, a redação que consta agora do inciso 1º é que poderão ser deduzidas da base de cálculo das retenções o custo da alimentação in natura fornecida pela contratada e, como você disse, a partir de 11 de novembro de 2017, o custo do auxílio alimentação, desde que este não seja pago em dinheiro. Então, essa consolidação já na norma que trata de temas referentes à contribuição previdenciária já traz aí uma certa referência de que a Receita realmente vai adotar esse posicionamento a partir de agora. E eu fico feliz da gente começar com o primeiro podcast com um tema tão polêmico, Gustavo, pelo seguinte: com a conclusão a que a Receita Federal chegou, a gente acaba tendo 3 possibilidades ou 3 situações diferentes. Aquilo que foi pago em dinheiro e é pago em dinheiro, a Receita continua considerando tributável, sem qualquer tipo de questionamento, e eu digo até sem amparo da atual jurisprudência. Aquilo que era pago e é pago via cartão eletrônico, como a gente vê muito por aí nos estabelecimentos, é o ticket refeição, como se fala, esse valor era tributável até 10 de novembro de 2017 e de 11 de novembro de 2017 para cá, deixou de ser considerado tributável. E aquilo que sempre foi in natura e continua sendo, isso jamais foi objeto de questionamento. É o caso daquelas empresas, a gente vê isso muito na área industrial, que possuem refeitório próprio, contratam empresas para fornecer alimentação ali no refeitório da indústria. E é o caso também daquelas empresas que não têm refeitório, mas fornecem para os seus trabalhadores cesta básica, aqueles alimentos ali in natura, que também são isentos de INSS, e sobre isso não houve qualquer tipo de questionamento. Então são 3 situações diferentes. Para os nossos ouvintes é importante analisar o que se aplica a cada caso para não fazer confusão diante de toda essa discussão que a Receita Federal provocou com a mudança de seu entendimento. Apesar de que a redação antiga do artigo 124 dava margem a interpretações, porque falava que o custo da alimentação in natura é fornecida pela contratada de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo MTE, e dentre esses programas do MTE ele aprovava lá a utilização dos cartões de alimentação, e dentro dessa interpretação algumas pessoas já não colocavam na base de cálculo o valor da alimentação, de tickets de alimentação ou cartão alimentação, mas que com essa redação agora e essa solução de consulta, me parece que essa segurança jurídica foi alcançada, porque até 10 de novembro de 2017 isso era tributado e compunha lá a base de cálculo. A partir dessa data, fica aí podendo ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária. E interessante você falar de segurança jurídica, porque até a 6ª edição da nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a gente pondera justamente sobre isso. Se existe regulamentação no âmbito do Ministério do Trabalho autorizando que a alimentação in natura seja sob a forma de cartão eletrônico, de ticket, nada mais justo do que a gente considerar que sob essa forma não há incidência do INSS.
Aí a Receita Federal muda o seu entendimento, pelo menos estabeleceu um marco temporal, ou seja, de novembro de 2017 para trás as empresas ainda têm risco, mas de lá para cá não tem mais. E a gente precisa considerar que é questionável essa interpretação a que a Receita chegou. Mas como o Judiciário está se inclinando para entender que essa parcela é tributável mesmo sob a forma de cartão eletrônico ou ticket, a gente considera que há um risco que não vale a pena correr. Ou seja, as empresas que têm um passivo potencial aí para o passado, de novembro de 2017 para trás, eu não recomendo que elas recolham esses valores, até porque alguns desses valores vão ser aí na casa dos milhões de reais. Mas se elas forem autuadas, naturalmente que elas devem buscar o Poder Judiciário. Mas daqui para frente, o que as empresas devem fazer? Buscar essa segurança jurídica, ou seja, aqueles que pagam sob a forma de dinheiro e tratam isso como parcela isenta, já não devem fazê-lo mais. Devem contratar uma empresa que faz essa intermediação através de cartão eletrônico e só conceder o benefício do auxílio alimentação através dessa forma. Pelo menos daqui por diante, essa segurança as empresas vão ter. A segunda notícia que eu gostaria de dar destaque é que o E-Social passou a valer para os empregadores do Simples Nacional. Entrou em vigor no dia 10 de janeiro a obrigatoriedade de adesão ao E-Social para empregadores do Simples Nacional, empregadores pessoa física, produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos. Lembrando que empregadores do Simples Nacional inclui o MEI e para os empregadores pessoas físicas o empregado doméstico não está incluído. E é importante a gente fazer duas observações aí, Aline. Uma delas que começa agora em janeiro a obrigatoriedade do E-Social, mas não de transmissão dos eventos periódicos. Essas empresas e pessoas que antes faziam parte do segundo grupo e já deveriam ter iniciado o trabalho de cadastramento e transmissão dos eventos periódicos há mais tempo, elas agora vão começar ali a primeira fase do E-Social. Os eventos periódicos que dizem respeito aí à folha de pagamento de seus funcionários, dos autônomos, aquela folha de pagamento mensal, e isso só passa a ser obrigatório para essas entidades a partir de julho de 2019. E aí a gente precisa lembrar que muitos dos nossos ouvintes são pessoas que trabalham no Sistema S, em entidades como SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, e essas entidades antes faziam parte do segundo grupo, mas agora estão juntamente com a optante do Simples, com a obrigatoriedade aí dos eventos periódicos prevista para julho em diante. Inclusive aí, Alexandre, para esse ano estamos na expectativa da regulamentação dos prazos de envio desses eventos periódicos aí para os órgãos de administração pública, direta e indireta, e os organismos internacionais que agora compõem o quarto grupo. Apenas ficou definido para estes que os cadastros do empregador e tabelas vão ocorrer em janeiro de 2020, mas os demais prazos ainda não foram regulamentados. Bem lembrado, Gustavo, inclusive porque uma boa parte do nosso público também é formada por servidores que atuam em órgãos, autarquias ou fundações de direito público. Como você bem lembrou aí, estamos na expectativa do detalhamento do cronograma, porque por enquanto a gente só tem um ponto de partida. A terceira e última notícia que eu gostaria de dar destaque é que o governo quer reduzir a carga tributária e taxar dividendos. Pois é, houve a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em Davos que a intenção do governo é reduzir de 34%, em média, a carga dos impostos pagos atualmente pelas empresas para 15%. Para isso, no entanto, fará compensações com outras taxações, como juros sobre capital próprio e dividendos. O que você acha sobre essa especulação aí que o Paulo Guedes trouxe? Olha, na minha opinião, o Brasil ele tem uma característica no seu sistema tributário que é bastante nefasta. Que você tem uma tributação pesada sobre a pessoa jurídica e se o resultado da atividade, o lucro que a empresa ofere, ele for tributado no repasse para a pessoa física do sócio, a gente vai ter aí uma grande injustiça tributária e um estímulo à verticalização. Por isso, eu entendo que é sensato tributar
os dividendos, os lucros distribuídos aos sócios, na medida em que a carga tributária da pessoa jurídica da empresa geradora daquele lucro for substancialmente reduzida. E aí, sob esse ponto de vista, que eu acredito que é também o que defende o ministro, eu acho que o grande desafio do Brasil é equacionar essa carga tributária de uma tal maneira que ela seja mais leve para a sociedade de uma maneira geral e, ao mesmo tempo, ela seja uma carga tributária melhor distribuída, porque, do contrário, a gente vai ter aí uma injustiça muito grande pesando sobre aqueles que são empreendedores, principalmente os pequenos empresários, que vão acabar pagando na pessoa jurídica e depois na pessoa física. Nessa leva de redução de carga tributária, o governo podia agilizar a atualização da tabela do imposto de renda de pessoas físicas, naquelas propostas de que até determinados salários mínimos a pessoa ficaria isenta e não mais lá naquela faixa de 1903. Então, segue aí a sugestão. É uma forma também de equacionar esse problema. De repente, o governo passa a taxar os dividendos sem ter reduzido tanto a carga tributária das empresas, mas, em compensação, ele cria uma tabela progressiva mais justa, né? Já que a tabela progressiva hoje ela começa a tributar o trabalhador pessoa física a partir de 2 salários mínimos, na medida em que o limite de isenção ali está na casa dos R$ 1.903, e se a gente pegar o valor do salário mínimo atual e multiplicar por 2, ele já excede a esse limite. Então, um ajuste nessa tabela talvez torne a tributação dos dividendos pelo menos mais suave. Pois é, enquanto ficamos aqui no aguardo dos próximos passos do governo, vamos passar para a segunda sessão do nosso programa, chamada Agora é Lei. Foi publicado dia 16 de janeiro de 2019 a portaria do Ministério da Economia número 9, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS. Essa portaria é importante porque traz o salário mínimo e máximo de contribuição para o contribuinte individual. Essa portaria é aquela que a gente aguarda todo início de ano, que traz ali a atualização do limite mínimo e limite máximo do salário de contribuição para efeito de incidência do INSS, lembrando que o limite mínimo ele não é relevante para efeito da retenção, porque incide a retenção no pagamento, seja empregado ou autônomos, ainda que o valor seja inferior ao salário mínimo. E no caso do limite máximo é que ele é fundamental, porque sobre a parcela que excede ao teto não deve haver a retenção previdenciária da pessoa física. Cabe lembrar que a gente não pode confundir esse limite para fins também da contribuição patronal que o tomador deve pagar na contratação de pessoas físicas. Esse limite é só para a retenção do INSS. Então, até 2018, o contribuinte individual, por exemplo, que recebia R$ 6.000, ele sofria retenção até R$ 5.645,80. A partir de 2019, esse teto sobe e agora o limite é R$ 5.839,45. A próxima norma que vamos destacar é a Solução de Consulta COSIT número 19, de 15 de janeiro de 2019. Essa Solução de Consulta COSIT, que foi publicada no último dia 21 de janeiro, ela tratou sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre alguns serviços prestados mediante cessão de mão de obra. O interessante nessa Solução de Consulta é que a Receita Federal se manifestou de uma maneira mais detalhada sobre esse conceito de cessão de mão de obra. E aí, Alexandre, você acha que a dúvida foi mesmo solucionada? Olha, infelizmente não. Inclusive, agora no dia 1º de fevereiro de 2019, essa retenção ela completou 20 anos de instituição. E eu considero que é um absurdo, 20 anos depois, a gente não ter segurança jurídica a respeito de um conceito fundamental para identificar o fato gerador da obrigação tributária. E isso porque, lá em 2016, a Receita Federal publicou uma solução de consulta COSIT, ou seja, com efeito vinculante, afirmando que não bastava para haver a cessão de mão de obra que os trabalhadores se deslocassem para as dependências do tomador e lá prestassem um serviço de forma contínua. Passaria a ser um requisito, desde então, que esses trabalhadores também ficassem subordinados ao comando do contratante. O detalhe é que a gente não tem uma definição da legislação sobre o que é essa subordinação dos terceirizados ao comando do contratante. E isso está gerando uma grande insegurança jurídica.
a gente tem empresas prestadoras que estão sofrendo retenção indevidamente porque os tomadores de serviços estão cautelosos quanto à aplicação desse novo entendimento. Essa solução de consulta agora de janeiro de 2019, ela traz um pouco mais de luz sobre o que é cessão de mão de obra, mas está longe ainda de esclarecer todos os pontos obscuros. E apesar de trazer aí uma certa luz, eu acho que a infelicidade começou quando a Receita Federal utilizou o termo subordinação, porque lá na CLT, para caracterizar uma relação de emprego, um dos requisitos é que haja também a subordinação. E aí muita gente começou a questionar, mas se eu caracterizar a subordinação, possa ser que esse terceirizado reclame uma relação de emprego posteriormente. Algo desse sentido. E aí a Receita Federal, através dessa solução de consulta, ela chega a dizer explicitamente, olha, a subordinação aqui não se confunde com a subordinação da CLT. E um dos elementos que ela traz para dizer isso é que o comando da empresa que terceiriza o serviço tem que passar totalmente para a empresa tomadora daquele serviço. Só que aí eu torno a dizer, há uma luz, mas até que ponto a gente consegue saber quando houve a passagem total desse comando? Até porque a própria Receita disse que o simples comando, a simples ordem daquilo do que já está previsto em contrato não seria subordinação, é simplesmente o cumprimento das cláusulas contratuais. Então, assim, eu acho realmente que trouxe algumas diretrizes, mas que ainda não dá para trazer uma definição completa e suficiente para sanar todas as dúvidas. Nesse sentido aí, Gustavo, que você trouxe sobre a diferenciação da subordinação contemplada na CLT e aquela indispensável para a cessão de mão de obra, nessa solução de consulta, a Receita Federal pontuou sobre o poder disciplinar, que é uma diferenciação, pois o contratante, apesar de ter o empregado à sua disposição, ela não tem qualquer poder punitivo sobre esse empregado. Esse continua sendo da empresa contratada. Pois é, eu considero que esse daí foi talvez o elemento mais importante que foi esclarecido pela Receita nessa solução de consulta e que eu acho interessante mesmo ela trazer aí um critério mais claro e objetivo que permite a gente diferenciar uma subordinação da outra. Lembrando que há casos em que a gente vai ter a coexistência da subordinação trabalhista e da subordinação para efeito de cessão de mão de obra. E a subordinação do ponto de vista trabalhista não deveria existir, mas em alguns casos concretos acaba acontecendo. Inclusive o que eu gostaria de pontuar é que, apesar de esse elemento que a Aline trouxe realmente ser determinante para a diferenciação da subordinação da CLT, eu acho que faltou um pouco mais da Receita para tentar definir o que era a subordinação para fins de cessão de mão de obra, porque esse critério aí ajuda a diferenciar, certo, não vai ser lá a subordinação da CLT, mas quais são os verdadeiros elementos que precisam estar presentes naquela relação ali para que haja uma subordinação para fins de incidência ali da retenção previdenciária. Eu acho que é isso que a Receita ainda está faltando delinear um pouco mais. Eu concordo com você. Falta ela falar mais o que é essa subordinação do que ela falar o que não é. Pois é, fica nosso apelo aí à Receita Federal, se estiverem nos ouvindo, por favor, traz esse conceito mais bem definido, mais bem detalhado, na forma aqui que a gente pontuou. Minha sugestão, inclusive, Aline, é que eles alterem a Instrução Normativa 971 e façam esse conceito constar, talvez, lá do artigo 115, onde a gente tem 3 parágrafos esclarecendo o que são dependências de terceiros, o que são serviços contínuos, acrescenta mais um definindo o que é essa subordinação. A última norma que eu gostaria de dar destaque foi a publicação da INRFB número 1867 de 25 de janeiro de 2019, que alterou diversos dispositivos da IN 971, os quais vamos dar alguns destaques. Qual que você gostaria de pontuar aí, Alexandre? Olha, eu achei interessante a inclusão de alguns incisos no artigo 9º, onde a gente tem a definição de quem é contribuinte individual, e a Receita aí ela fez 2 coisas interessantes. Colocou o motorista que trabalha por meio de aplicativos tipo Uber, 99 e outros semelhantes como contribuinte individual obrigatório.
Na minha opinião, ele já era considerado contribuinte individual obrigatório, na medida em que ele se enquadrava lá no inciso 1º ou 2º do mesmo artigo 9º da IN 971. Mas ao especificar de uma maneira mais clara ali, num dos novos incisos que foram incluídos, a Receita Federal mostra que está de olho nessas operações, só que ela ainda não esclareceu nem nessa instrução normativa, nem através de solução COSIT, quem vai ser o responsável pelo INSS desses trabalhadores. Isso eu falo por quê? Porque algumas empresas, inclusive clientes nossos, têm contratado essas empresas de aplicativos para prover o serviço de transporte. O pagamento é feito de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica que recebe, por exemplo, o Uber, ela apenas repassa o valor para os motoristas que são contribuintes individuais. Então, quem vai ficar responsável pelo recolhimento não só da retenção do INSS desses profissionais, mas principalmente quem será o contribuinte da contribuição patronal previdenciária? Essa é uma dúvida que está tirando o sono de algumas pessoas e eu confesso, precisamos de uma manifestação clara da Receita Federal a esse respeito. No artigo 9º nós tivemos ainda a inclusão expressa em outro inciso do operador de máquina de terraplanagem, colheitadeira e semelhantes como contribuinte individual obrigatório. E junto com essa inclusão expressa, lembrando que ele já era considerado contribuinte individual lá com base nos incisos genéricos, o inciso 1º, o inciso 2º do mesmo artigo 9º, juntamente com isso a Receita Federal reduziu também a base de cálculo para esses profissionais, de maneira que eles agora são tratados como o condutor autônomo de veículo rodoviário. Tem a base de cálculo reduzida para 20% da remuneração bruta pelo serviço prestado. Esses são os dois principais destaques que eu dou aí para essas alterações que, como a Aline citou, foram muitas e a gente não tem aqui como comentar todas elas. Uma outra alteração que um pouco menos expressiva foi lá no artigo 116 que traz a conceituação da empreitada. Não há tantas dificuldades de entender o conceito da empreitada como a gente vê lá no conceito da cessão de mão de obra, mas aqui no artigo 116 ele manteve a mesma redação, mas colocou no final a ressalva, observado o inciso 6 do artigo 149, quanto à empreitada realizada nas dependências da contratada. Esse artigo 149, inciso 6, diz exatamente que, nesses casos, não há retenção. Então, ele traz só mais essa ressalva aí. É apenas um esclarecimento porque a interpretação das normas tributárias, como de qualquer outra norma, tem que ser feita de uma maneira sistemática. Então, aquilo que estava no artigo 149, inciso 6º, já deveria ser levado em conta. O que a Receita Federal deve ter percebido é que algumas empresas não estavam observando isso e estavam fazendo retenção, mesmo quando a empreitada era realizada nas dependências do prestador. Então, essa alteração aí faz esse ajuste e deixa claro aquilo que, repito, a gente já podia enxergar através de uma interpretação sistemática. Pois é, Alexandre, quando a Receita Federal ela peca pelo excesso, a gente não tem do que reclamar, né? Verdade. A outra alteração que eu gostaria de comentar foi a previsão na IN 971 do Cadastro Nacional de Obra, o CNO. Esse CNO passa a ser exigido a partir do dia 21 de janeiro de 2019. Esse cadastro já havia sido instituído por outra instrução normativa, publicada recentemente, em novembro de 2018, e surgiu para substituir o cadastro específico de INSS, que era conhecido como SEI. A dúvida que eu tenho, Alexandre, é que se vai existir uma coexistência entre essas duas matrículas. Por quê? Porque a IN 971 ela não extinguiu completamente essa nomenclatura SEI e passou a ter a previsão da CNO. Ficou um pouco confuso até para os nossos ouvintes. É verdade, Aline. Aqui a gente pode encontrar, não expressamente na instrução normativa, mas no próprio site da Receita Federal, que publicou lá algumas orientações, o esclarecimento no sentido de que aqueles que já tinham a matrícula SEI para obras devem providenciar a migração para o CNO, mas quando fizerem esse procedimento lá no portal ECAC, eles vão visualizar o mesmo número de inscrição como CNO, ou seja, eles vão migrar
para o novo cadastro sem alteração do número. Já aqueles que cadastrarem obras novas já vão cadastrar no sistema do CNO, o Cadastro Nacional de Obras. E uma das ideias da Receita foi acabar com essa multiplicidade de uso da matrícula SEI, porque o número SEI também era usado, por exemplo, para o contribuinte individual que tinha segurados a seu serviço. E já há alguns meses, a gente comentou até no blog Foco Tributário e também lá no blog do Gestão Tributária, a Receita Federal instituiu o CAIPF, o Cadastro de Atividades Econômicas para Pessoas Físicas. Com essa alteração agora do CNO, a gente pode dizer que a matrícula SEI deixa de existir e a função que ela fazia agora está dividida entre esses dois cadastros, CAIPF e CNO no caso de obra. Eu acho que muitos desses problemas de coexistência de alguns institutos, eu acho que ele surge lá porque muitas dessas novidades estão sendo trazidas em decorrência das novidades lá da FDREINF, E-Social, DCTF-Web, e como elas são progressivas para os diversos tipos de tomadores, acaba que elas passam a valer para uns antes do que outros. Então, de alguma certa forma, esse tipo de confusão pode existir, eles não podem mudar totalmente a legislação, porque nem todos ainda estão obrigados, como a gente já viu, ao envio desses eventos do E-Social, FDREINF. Aí eu acho que enquanto não tiver todo mundo dentro dessa nova sistemática, esse tipo de dúvida ainda pode aparecer, inclusive com outros assuntos. Muito bem pontuado, Gustavo, é verdade. No E-Social ele só traz a nomenclatura CNO, mas na lei ainda temos o SEI, muito provavelmente por isso que você pontuou agora. Outro destaque que eu gostaria de pontuar é que foram revogados quase todos os artigos que estavam tratando do INSS na contratação das cooperativas de trabalho. E aí, Gustavo, a Receita Federal demorou para fazer essa revogação? Sim, Aline, eu considero realmente que essa mudança foi tardia, até porque desde 2015 o STF já havia declarado a inconstitucionalidade dessa cobrança, que muitos, inclusive, erroneamente achavam que se tratava de uma retenção na fonte, mas que, na verdade, era um encargo do tomador do serviço. Né? Então, apesar de tarde, foi feito agora, pelo menos, né? E olha que a decisão do STF transitou em julgado em março de 2015. A Receita Federal editou uma solução de consulta COSIT em julho de 2015, ou seja, respondendo a um contribuinte meses depois, ela admitiu que não era mais possível cobrar a contribuição e ela tinha que também restituir ou autorizar a compensação daqueles que pleiteassem. E o Senado Federal, não lembro exatamente quando, mas acredito que ali em 2016, suspendeu a aplicação desse dispositivo legal que o STF considerou inconstitucional. Ou seja, a gente tem aí um atraso de quase 3 anos nesse procedimento da Receita Federal de alterar a Instrução Normativa 971 para revogar os artigos que previam essa incidência. E eu digo que é uma omissão irresponsável porque muitos profissionais que lidam com a temática tributária, principalmente ali na área contábil, no dia a dia eles acabam manuseando mais a Instrução Normativa do que a lei, considerando que a Instrução Normativa desce a detalhes e do ponto de vista operacional acaba sendo mais prática do que a própria lei. Então a Receita, no meu entendimento, pecou aí feio por ter demorado tanto de fazer essa atualização. Mas ainda bem que ela veio. Inclusive, Alexandre, gostaria de levantar uma bola aqui até para um próximo podcast a gente comentar. E caso você aí queira fazer seu comentário sobre esse tema também, eu lembro que quando estávamos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um curso, quando tratávamos exatamente deste tema, um dos participantes questionou: mas já que não se tratava de uma retenção na fonte, por que as cooperativas de trabalho, como pessoas jurídicas, não se submetem ao regime de retenção na fonte estabelecido pela Instrução Normativa 971 de 2009? E realmente eu acho que é um tema aí que vale a pena ser explorado, porque o que foi considerado inconstitucional não foi a retenção na fonte, foi a cota patronal que o tomador tinha que fazer no pagamento às cooperativas de trabalho. Até que ponto esse questionamento, Alexandre, você acha que ele é relevante? Olha, eu acho muito interessante, é uma situação que a gente viu lá nesse curso em BH e que, salvo engano, eu vi alguns meses depois em uma outra localidade, um outro curso,
um outro participante questionando. E a questão é que antes não se discutia, não havia retenção de INSS sobre cooperativa porque tinha a contribuição previdenciária patronal. Quando essa patronal foi considerada inconstitucional, as cooperativas entram automaticamente ou entraram automaticamente ali na retenção na fonte ou se tornaram sujeitas à retenção na fonte, é algo que realmente não está claro. A gente tem uma interpretação no sentido de que não é aplicável, mas a gente precisa realmente de uma solução de consulta COSIT que venha afirmar isso e dar segurança jurídica para aqueles que estão interpretando dessa forma. Vamos agora falar das principais decisões na área tributária na sessão De Olho nos Tribunais. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que afastava a incidência do imposto de renda em uso de software por empresa. O STJ entendeu que, por não se tratar de produto desenvolvido especialmente para a empresa, de modo que a ferramenta possa ser adquirida em qualquer prateleira, não há exploração de direitos autorais que permitisse a incidência do imposto de renda na fonte. E essa decisão ela envolve aquela discussão que tem sido uma das mais polêmicas dos últimos tempos e que não diz nem tanto respeito ao imposto de renda retido na fonte, embora nesse contexto aí tenha sido o tributo analisado. Mas é a questão da natureza do software como produto ou serviço. Essa decisão que tem gerado uma guerra fiscal bastante acirrada entre os estados e os municípios. A exemplo do município de São Paulo, que insiste que o software, independentemente de ser sob encomenda ou de prateleira, deve ser alcançado pelo ISS, já que consta lá na Lei 116 o subitem 1.05 que fala desse licenciamento como serviço. Já os estados, seguindo o entendimento lá do STF, vem insistindo que quando o programa ele é produzido para o público em geral, ou seja, é o chamado programa de prateleira, ele se caracteriza como uma mercadoria e deve incidir o ICMS. Inclusive, essa não é a primeira decisão nesse sentido, que fala que os softwares de prateleira, não são prestação de serviço. Já temos manifestações, inclusive, da Receita Federal, através de solução de consulta do STF, mas, por não tratarem especificamente, por não terem, talvez, a competência para tratar do ISS, por ser municipal, ainda permanece aí essa dúvida. Apesar de eu concordar com essa decisão, porque imagine, quando você adquire o Windows para instalar em seu computador, você encontra ele às vezes na fila do mercado. Então, é muito difícil você dizer que a aquisição daquele Windows foi uma prestação de serviço da Microsoft para você. Me parece que realmente se caracterizaria como uma compra e venda, mas, inclusive, a própria Receita Federal diz que tem que haver mudanças substanciais no software para que ele realmente seja considerado como prestação de serviço. E apesar de entender que essa linha de raciocínio é a mais coerente, enquanto os estados e municípios aí não se alinharem nesse sentido, a polêmica permanece. A próxima decisão que vamos comentar é que pela primeira vez o TRF da 4ª Região decidiu que deve ser excluído do cálculo do PIS e da COFINS o ICMS destacado na nota fiscal. Essa decisão tem a ver com recurso extraordinário julgado pelo STF no início de 2017, mas que ainda não transitou em julgado. Qual a importância dessa decisão para você, Alexandre? Olha, essa decisão é interessante porque, embora o STF já tenha julgado essa questão, a União recorreu da decisão do STF e até hoje os embargos de declaração estão pendentes de julgamento. Então não houve o trânsito em julgado lá no âmbito do STF. E como existe um recurso pendente, está havendo uma discussão muito grande sobre a tese que vai ser fixada pelo STF. A tese no sentido de que a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS vai ser do ICMS destacado na nota ou o ICMS apurado ao final do período pelo contribuinte. Isso faz uma diferença muito grande, porque o ICMS é um imposto não cumulativo. Então, a empresa contribuinte ela recolhe o ICMS que é resultado de uma adição e subtração. Ela adiciona ali no valor a recolher o ICMS destacado na nota e ela deduz, no regime chamado de conta corrente, o ICMS destacado nas aquisições que ela fez durante o período. De modo que,
Neste caso, a exclusão do ICMS representaria um benefício econômico menor. Muitas empresas estão brigando, inclusive já no âmbito judicial, no sentido de que a exclusão deve ser não do valor do ICMS a recolher, mas do valor do ICMS destacado na nota, o que vai proporcionar a essas empresas uma redução maior na sua base de cálculo, e é isso que está sendo objeto aí de uma grande controvérsia, porque o STF, a rigor, ainda não se manifestou de uma maneira tão clara a respeito desse aspecto. A decisão do TRF4, então, vem no sentido de dar respaldo a esses contribuintes para que eles façam a exclusão da maneira mais favorável. Inclusive, cabe ressaltar que nenhuma dessas decisões, nem a do TRF4 quanto a do STF em 2017, afetam as regras quanto às retenções. Isso porque a retenção continua incidindo sobre o valor bruto da operação. Exatamente. Inclusive, é um questionamento que recentemente chegou até nós, porque uma empresa prestadora de serviços, salvo engano, fornecedora de produtos lá, contratada por um ente federal, ela estava sujeita à retenção na fonte, já que os entes federais retêm praticamente em todas as compras de bens e serviços. E a empresa contratada, ela calculou o PIS e COFINS a serem retidos, considerando a exclusão do ICMS na nota fiscal. A nossa orientação para esse cliente foi no sentido de que ele fizesse a retenção sobre o valor bruto da operação, porque ainda que a empresa tenha uma decisão judicial e a decisão dela tenha transitado em julgado, ou ainda que ela esteja agindo, digamos, coberta por uma liminar judicial, nada disso diz respeito à retenção na fonte. As regras de retenção estabelecem que o desconto na fonte deve incidir sobre o valor bruto. Ou seja, a empresa sofrendo a retenção sobre o bruto vai se compensar desses créditos e muito provavelmente não vai sofrer nenhum prejuízo ou no máximo vai ficar com um saldo que pode ser compensado com outros tributos. Pois é, chegamos ao fim do nosso primeiro GTcast e eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e vou passar aqui para os meus colegas fazer as considerações finais. Muito obrigado pela sua audiência. A nossa expectativa é que esse conteúdo tenha gerado valor para você e assim nós queremos contar com a sua audiência também nos próximos programas. Nós sabemos que os temas aqui debatidos não são tão simples, então não deixe de deixar o seu comentário ou nos mandar um e-mail através do endereço podcast@gestãotributária.com.br.